Olá, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso sobre a Carta aos Hebreus. Na última unidade, vimos que a congregação de Hebreus era lenta, preguiçosa para ouvir, e isso era um problema porque o autor tinha muita coisa importante a dizer para aquelas pessoas, mas que se tornava difícil devido à atitude deles. Este entendimento nós tiramos do texto, que diz que aqueles cristãos estavam acomodados nos primeiros ensinos que receberam sobre as doutrinas básicas. Esta acomodação com o mínimo é o que produziu o impedimento para que avançassem em novos ensinos que o autor tinha em mente para o crescimento deles. Dessa forma, eles deveriam deixar para trás os primeiros ensinos. Isso não quer dizer abandonar, mas entender que aqueles primeiros ensinos são isso, primeiros. Por isso, eles devem ficar lá atrás e então seguir em direção à maturidade. Feita então esta recapitulação, agora veremos nesta sequência da carta que não ir, ou seja, que não proceder rumo à maturidade e ficar apenas nos rudimentos, nos fundamentos, no ABC da fé, inevitavelmente conduzirá qualquer um ao afastamento do Senhor. Antes de entrarmos no texto da aula, outro esclarecimento muito importante. Como foi dito na aula de introdução ao curso, nós defendemos que o que estava ocorrendo naquela congregação e que necessitou desta carta foi um duplo problema. Primeiro, aqueles cristãos estavam passando por perseguição por causa de sua fé. Segundo, eles entenderam que poderiam voltar às práticas judaicas e continuar em relacionamento com Deus. A primeira questão, a perseguição, veremos mais adiante no curso. Quanto a deixar Jesus e voltar às antigas práticas, este capítulo 6 dá base para nosso entendimento deste problema. Não se tratava de abandonar uma religião e voltar para outra, não é esse o problema, nem de trocar um conjunto de rituais por outro. Afinal, o cristianismo como religião ainda não havia se firmado naqueles tempos e os rituais do culto cristão eram os mais simples possíveis. Então o problema não era esse. O que estava acontecendo era extremamente grave. Eles achavam que poderiam seguir em suas vidas sem Jesus. Possivelmente, como veremos adiante em outras aulas, aqueles cristãos não entenderam que o sacrifício de Jesus perdoou todos os seus pecados, não só os do passado, como também os do futuro, e por isso, ou seja, por falta deste entendimento, estavam querendo voltar ao sistema de sacrifícios judaico, por causa dos pecados após a conversão. Assim, poderíamos chamar de novos pecados. Afinal, haviam aprendido desde sempre que o perdão era obtido por constantes sacrifícios, como acontecia no ritual judaico. Como se vê, tudo isso vai dar peso à nossa posição em relação ao mal entendido daqueles primeiros cristãos sobre seguir suas vidas sem Jesus, depois de terem conhecido a Jesus e experimentado viver com ele. O autor dirá que isso é impossível e nós veremos por quê. Este estudo será dividido em 3 partes: advertência, versículos 4 a 6, ilustração, versículos 7 e 8, e encorajamento, versículos 9 a 12. Vamos acompanhar o desenvolvimento do argumento. Mas antes faremos a leitura do texto. Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 12. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada.
Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E vamos então à primeira parte do nosso estudo, advertência, versículos 4 a 6. Esta é a terceira advertência na carta. A primeira foi o capítulo 2, versículos de 1 a 4. Segunda advertência começou no capítulo 3, versículo 7, e foi até o capítulo 4, versículo 13. Já falamos que Hebreus, em boa parte da carta, intercala exortação com advertência. Antes desta advertência que compõe o texto desta aula, nós tivemos uma exortação, que foi a passagem do capítulo 5, versículo 11, até o versículo 3 deste capítulo 6. Mas a advertência que começa no versículo 4 do capítulo 6 não é para qualquer pessoa. Por isso, o autor começa descrevendo quem deve ouvir essa advertência. Só pessoas que possuem 4 marcas espirituais. Vejamos então quais são. Primeira, iluminados. Esta palavra diz respeito ao que acontece na conversão. Conversão é o mesmo que sair das trevas e ir para a luz, como vemos na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A segunda marca de alguém que deve ouvir esta advertência é: provaram o dom celestial. Quando o autor fala de provar, ele quer dizer que aqueles não somente tinham conhecimento, que é a luz, mas tinham também experiência pessoal direta de Deus, que é ao que se refere a palavra celestial. Portanto, eles tinham uma caminhada com Deus. A terceira marca agora é participantes do Espírito. Como foi dito na aula de introdução do curso, em algumas ocasiões eu farei certas mudanças na tradução. O motivo é para que haja mais exatidão em relação aos originais. Veja, não é mudar o que está nos originais, em grego, de modo algum, mas na tradução em português. Sendo assim, a melhor tradução não é se fizeram ou se tornaram, mas foram feitos participantes do Espírito Santo. Digo isso porque participar do Espírito Santo não é resultado da ação do convertido, o que poderia ser entendido pelas traduções mais tradicionais. Na verdade, o convertido é totalmente passivo no processo. Isso significa que Deus é quem faz esta ação de introduzir o salvo na vida do Espírito. Portanto, o Hebreus está dizendo que aquelas pessoas eram parte da comunidade de fé porque participavam, ou seja, tinham a marca do mesmo Espírito. E agora, a última marca que identifica quem deve ouvir esta advertência. Aqui a tradução mais precisa é: provaram a bondade da palavra de Deus. A palavra de Deus não é somente poderosa e certa, mas ela também é boa. Por isso, não nos falta nada para a salvação, nem as bênçãos do mundo já habitado por Jesus, que é o mundo vindouro, como está escrito, por meio do seu Espírito. Bom, tudo isso que foi dito diz respeito aos leitores, ouvintes desta carta. E como eles eram iluminados, provaram o dom celestial, eram participantes do Espírito e haviam provado a bondade da palavra de Deus e as bênçãos da habitação de Jesus, nós podemos concluir que se tratava de verdadeiros crentes. Estavam então passando por algumas crises espirituais, mas eram salvos, como reconhece o autor inspirado.
É importante esta observação por causa do que será dito daqui a pouco. No versículo 6, nós vemos a palavra caíram. Essa palavra é central para o argumento. Devemos entender o que ela quer dizer para não perdermos o fio condutor e o propósito desta advertência. Esta palavra só é usada uma vez no Novo Testamento, aqui. Por isso, temos que buscar mais apoio de significado e o lugar para isso é o Antigo Testamento. Lá, como sabemos, esta palavra é sempre usada em ligação a pecado, mas no sentido de desviar-se, ou então de ser infiel a Deus. Um exemplo disso é o que está em Ezequiel, capítulo 22, profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 4, mas não em hebraico, mas na versão grega. Lá, nesta versão grega, nós lemos o seguinte: em teu sangue que derramaste, tu caíste, e em tuas ideias que produziste, tu te contaminaste. Esse é um texto muito interessante. Profeta Ezequiel falando contra Jerusalém. Bom, não se trata de abandono de Deus ou de ateísmo. De modo algum. No caso de Hebreus, o autor se refere a uma situação inconcebível em que alguém se afasta de Deus, achando que está indo para Deus. Como é que pode ser um negócio desse? Se afasta de Deus, achando que está indo para Deus? Como vem sendo dito desde o início, Jesus está à direita do Pai. Ele é o Filho de Deus. Não se pode afastar-se de Jesus e querer ao mesmo tempo estar com Deus. Isso nos leva à próxima palavra. Impossível ser outra vez renovado para arrependimento. A palavra em destaque agora, nesta frase, é impossível e deve ser entendida como não havendo força ou poder capaz de outra vez produzir arrependimento em quem fizer isso que os hebreus estão planejando. Como se sabe, arrependimento é mudança de mente, no sentido de ter uma nova atitude. Mas quem agisse do modo descrito pelo autor até aqui não encontraria ocasião para mudança de atitude. O motivo é que afastar-se de Jesus é afastar-se de Deus. Portanto, impossível encontrar situação de arrependimento. Como se arrepender se eles já não poderiam nem mais ver seus erros como sendo erros, uma vez que só diante de Deus os erros aparecem? O problema, como se vê, não é falta de perdão da parte de Deus. Aliás, o problema nunca está com Deus. O problema está na incapacidade para se arrepender, já que eles se afastariam. Sabe de quem? Eles se afastariam do sacrifício providenciado por Deus para que haja perdão completo. E esse sacrifício que Deus providenciou foi o seu Filho, Jesus Cristo. Enfim, ninguém pode se arrepender de Jesus e ainda buscar arrependimento de pecados. E agora é dado motivo para isso. O Filho de Deus é por eles crucificado, como está no versículo 6. O autor da carta deixa claro que a atitude dos que desejam largar Jesus é a mesma dos que crucificaram Jesus, porque estão desprezando o Filho. Isso fica mais claro quando ele diz que esses que começaram como seguidores de Jesus, agora com esta atitude expõem Jesus. A palavra que está aí é ignomínia, mas significa vergonha. Estão expondo Jesus à vergonha pública quando agem deste modo. A segunda parte do nosso estudo chamamos ilustração, versículos 7 e 8. Antes de seguirmos adiante no argumento aqui do autor, vamos entender o que é uma ilustração. Bom, como já foi dito em aulas anteriores, a carta aos Hebreus é vista por grande parte dos estudiosos como sendo um sermão. E é bem possível que seja mesmo. E um sermão é um discurso com um conteúdo religioso. Mas para que o conteúdo de um sermão seja comunicado de modo eficaz, é necessário que a mensagem dele seja totalmente entendida. Só que isso pode não ocorrer apenas pela comunicação da teoria pura. É aqui que entra
A ilustração. Ilustrar significa lançar lustro, ou seja, lançar luz sobre um assunto ou uma ideia. Ilustração é qualquer dispositivo que realiza este propósito. Uma ilustração pode ser uma história conhecida pelas pessoas, pode ser uma história desconhecida, pode ser também uma história do passado, uma notícia do presente, pode ser até um número, como uma estatística. Não importa. Qualquer coisa que lance luz para que o sermão fique mais claro, isso é chamado de ilustração. O autor de Hebreus, nos versículos 7 e 8, faz uso de uma ilustração sobre o que ele está dizendo. O que temos aqui é um contraste entre bênção e maldição. De um lado, um terreno que recebe chuva e produz boa safra, e um que produz espinhos e abrolhos. A chuva, que é a bênção, é resultado da graça de Deus, porque vem do céu e ninguém pode buscá-la. Uma terra aguada é abençoada pela graça de Deus, por isso deve responder com frutos, que é, no caso aqui, que o autor de Hebreus está colocando, a maturidade. Mas uma terra que não responde assim, dando maus frutos, vai sofrer a disciplina de Deus em breve. Neste ponto, vale uma pergunta. Devemos entender estes textos como havendo perda de salvação para algum tipo especial de pecado? Não, claro que não. E outra vez, não. Por quê? Por causa daquilo que o autor está querendo ensinar e os ouvintes têm sido preguiçosos em ouvir: o sacerdócio de Jesus. Esta é uma das mais extraordinárias doutrinas de toda a Bíblia. Ela nos ensina que o ministério de Jesus hoje é interceder por nós. Veja o que está escrito em Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mas isso é tão importante? Sim. Vejamos o exemplo da geração do deserto, conforme narrado em Números, capítulo 14, que você pode ler depois. Aqui, o povo, apesar de ter abandonado o Senhor, não foi abandonado pelo Senhor, porque Deus é fiel à sua palavra. Nossa salvação não está baseada em nossa fidelidade, porque se fosse assim, ninguém se salvaria. Entendemos, então, que a nossa fidelidade não é a causa, mas é a evidência, é o sinal da nossa salvação. Não é o interesse, o zelo, o empenho, a dedicação que os levaria até o fim, mas a mostra de vontade, de esforço, de zelo por continuar no caminho de Jesus indica que eles iriam até o fim. Vejamos dois exemplos em duas outras passagens que deixarão este ensino mais claro. João, capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. A obediência não é a base do relacionamento, mas um indicativo. Outro texto, Tiago, capítulo 2, versículo 17, é uma passagem esclarecedora. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Como se vê, a falta de obra não produz uma fé morta, mas revela a verdadeira condição em que está esse tipo de fé. O autor de Hebreus está fazendo uma verdadeira advertência aos ouvintes. Eles não estariam abandonando uma doutrina polêmica ou algum tipo de credo, mas uma pessoa. Estariam deixando para trás a pessoa de Jesus Cristo. Tudo indica que eles estavam passando por graves problemas de perseguição e de consciência de pecado. Por isso achavam que poderiam voltar ao judaísmo, aquelas antigas práticas. O autor os adverte que não façam isso, porque fora de Cristo não encontrarão mais ocasião de arrependimento de seus pecados diante de Deus. Com relação à perda de salvação, a gente adianta que este não era um assunto daqueles dias. Este, sim, é um assunto de hoje em dia. Os teólogos gostam de discutir sobre isso, mas os cristãos primitivos entendiam que já eram de Deus. Só que a salvação, ela só iria se manifestar completamente, plenamente, no fim dos tempos. Era este o entendimento. Por isso, não fazia o menor sentido perder alguma coisa que você ainda não tem
completamente. Portanto, este é um assunto dos nossos dias e não tinha nada a ver com aquela congregação lá de Hebreus. Mas então, se esse texto não ensina isso, nem ameaça os ouvintes com essa ideia, do que ele está falando? A advertência tem por finalidade orientá-los a não buscarem outras formas de alcançar a Deus que não seja por meio de Jesus Cristo. Porque além de ser inútil, Deus não permitiria. Seriam disciplinados para retornar. Afinal de contas, como até os antigos sabiam, terra queimada é para produzir bons frutos. A terceira e última parte, encorajamento, versículos de 9 a 12. Como foi dito, a intenção do autor não é outra a não ser uma palavra de incentivo a seus ouvintes. Observe que o texto até aqui usou o pronome demonstrativo aqueles. O autor, em seu sermão, não imagina seus ouvintes tomando a decisão de abandonar Jesus. Por isso, ele fala de outros, talvez em termos hipotéticos. Isso tanto é verdade quando vemos a mudança de pronome pelo pregador, que agora se dirige à congregação ao dizer vós, no versículo 9. O autor não acredita que eles chegassem ao nível de abandonar Jesus por outras práticas. Por isso, espera deles coisas melhores, ou seja, as que são ligadas à salvação, tudo aquilo que diz respeito a uma vida com Cristo. O autor ainda lembra aos irmãos que haviam passado por maus momentos, que Deus tinha visto tudo isso. Nós veremos mais detalhes sobre sofrimentos da congregação em Hebreus quando chegarmos em 10, de 32 a 34. Capítulo 10, 32 a 34, nós veremos mais sobre o sofrimento daqueles ali em Hebreus. Mas por ora, é importante entender que Deus é justo, não iria desampará-los. Aqui, o que deve prevalecer é o caráter de Deus, não o da congregação. Deus não iria desampará-los, mas não pelas obras dos daquela congregação, nem pelo caráter deles, nem pela firmeza e zelo daqueles cristãos, mas porque Deus é justo. Desse modo, o autor espera o mesmo zelo, a mesma dedicação, o mesmo fervor e a alegria do início, quando eles estiveram lá na conversão, agora, como está ali no versículo 11. E agora eu convido você a refletir sobre alguns pontos na passagem desta aula. Como já foi dito, esse texto não fala de perda de salvação. Ao contrário, fala sobre encorajamento, diz muito sobre esperança. Mas isso não deve diminuir a força da advertência. Ela é real e diz respeito a crentes que estão querendo viver por vista e não por fé. Os verdadeiros crentes no Senhor pertencem a Deus. Por isso, caso se afastem de Jesus, pensando que com isso ainda estarão próximos dele, ou seja, de Deus, o Senhor vai discipliná-los, visando a volta deles. A aula anterior e esta levantaram uma questão interessante. Até quando deveremos ser aprendizes da palavra de Deus? Até o fim. E com o mesmo zelo, a mesma dedicação, mesmo empenho, mesmo esmero. Com certeza, isso nos livrará de muita encrenca e não trará a disciplina de Deus sobre nós. Observe que o versículo 10 tocou em importantes pontos, como o serviço de amor aos carentes e o testemunho de fé. Mas, ainda que o serviço na igreja aos necessitados e o exemplo dos fiéis sejam motivos de encorajamento, é o caráter de Deus que deve servir de base para que continuemos fiéis. Mas isso será tratado com um pouco mais de profundidade na próxima aula. Agora, se pudéssemos em poucas palavras resumir esta aula, elas seriam as seguintes. Só em Cristo encontramos acesso a Deus. Fora de Cristo não conseguiremos sequer saber se pecamos ou não. Sem Cristo, nem poderemos nos arrepender, porque Jesus Cristo foi a ocasião que Deus criou para sermos perdoados. Isso diz tudo.
E assim chegamos ao final de mais uma aula do nosso curso sobre a Carta aos Hebreus. Na próxima passagem, veremos que, em vez de serem preguiçosos em ouvir de modo responsivo e obediente, deveriam seguir o exemplo de quem teve fé e paciência e herdou as promessas. A seguir, o autor vai falar do exemplo de Abraão. Bom, renovando aquele recado. Se você gostou desta aula e quer se inscrever no canal, não se esqueça de ativar as notificações no sininho para você saber sobre a publicação da próxima aula. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.